As luzes frias do luxo urbano envolviam Arthur em sua torre isolada, um castelo de vidro e aço erguido sobre a cidade que ele observava, mas raramente tocava. Sua vida era um ciclo de reuniões corporativas, jantares solitários e o eco de seus próprios passos em corredores suntuosos. Do outro lado da metrópole, em vielas escuras e prédios esquecidos, Helena lutava contra um desespero silencioso. As cicatrizes em sua alma, aprofundadas por uma solidão brutal, eram visíveis apenas para ela, um fardo que a tornava invisível aos olhos da sociedade. Em noites como aquela, a chuva diluía as linhas da cidade, misturando a riqueza e a miséria em um borrão indiferente, um cenário perfeito para o acaso que estava prestes a tecer seus fios. O destino, com sua crueldade e sua bondade, preparava um encontro que nenhum dos dois poderia prever, um ponto de convergência onde mundos opostos colidiriam, prometendo uma fagulha de esperança em meio à escuridão. Um simples encontro. Pode uma conversa casual, um olhar que se cruza por um instante em meio a uma multidão, realmente reescrever o roteiro de duas vidas inteiras? Para Helena, aquela noite parecia apenas mais uma etapa em sua longa jornada de sobrevivência. Cada rosto, cada nome que cruzava seu caminho era efêmero, sem deixar rastro. Mas então ele surgiu. Arthur entrou no ambiente com uma aura de serenidade, uma confiança que contrastava com a turbulência que ela sempre sentia. Naquele momento, algo dentro dela, adormecido há tanto tempo, pareceu despertar. Ele não a reduziu a um estereótipo, não a julgou pelas aparências. A troca entre eles fluiu naturalmente, pontuada por risadas genuínas e por silêncios carregados de significado, gestando uma conexão inesperada. Nos dias que se seguiram, a presença de Arthur tornou-se uma constante em seus pensamentos. Mesmo à distância, ela sentia o eco do toque dele, e seu perfume parecia pairar no ar um fantasma reconfortante. Os bilhetes que ele deixava, discretamente escondidos sob sua porta, eram pequenas âncoras em seu mar de incertezas, fazendo seu coração disparar com uma intensidade que ela desconhecia. Cada nota era um lembrete de que ela era vista, valorizada, e que a esperança não era apenas um sonho distante. Ela começou a se perguntar se a coragem que ela sempre precisou para seguir em frente poderia vir não da força interior, mas de uma conexão externa, um amor que pudesse redimi-la e transformá-la completamente. A jornada deles começou em meio a uma tempestade, que espelhava a confusão interna que ambos carregavam. Arthur, acostumado à perfeição calculada de seu mundo, encontrou em Helena uma verdade crua e resiliente que o fascinou. Ele enxergou além das feridas visíveis, percebendo a força inabalável que a sociedade ignorava. Helena, por sua vez, permitiu-se baixar as defesas, abrindo-se para um amor que não exigia disfarces, livre do peso paralisante do medo e do estigma. Juntos, eles ousaram desafiar não apenas as barreiras sociais erguidas por séculos de preconceito, mas também as cicatrizes mais profundas que carregavam dentro de si. Começaram a traçar um novo caminho, onde a redenção e o amor se manifestavam nas circunstâncias mais improváveis, reescrevendo seus destinos e transformando a dor em uma fonte inesgotável de esperança. Ela já não esperava mais nada da vida. Os dias passavam como sombras longas e indistintas, e as noites, embora povoadas por uma multidão de rostos e vozes, eram um deserto em seu interior. O trabalho era uma rotina mecânica, executado com o corpo, mas o coração, esse órgão vital, havia se fechado há muito tempo, trancado a 7 chaves contra qualquer possibilidade de dor. Promessas que se desfaziam como fumaça, olhares que pareciam atravessá-la sem haver de verdade, mãos que buscavam calor em um toque impessoal e palavras que muitas vezes eram apenas mercadoria.
Era assim a sua realidade, e nessa tessitura de desilusões, ela havia aprendido a sobreviver, a existir sem o luxo perigoso de sonhar. Até que, naquela noite específica, em meio ao brilho artificial de taças de champanhe barato e ao murmúrio incessante de conversas desgastadas, ele entrou. Não era apenas sua presença física, embora ela fosse inegavelmente notável, atraindo olhares discretos. Era algo mais profundo, uma aura que o diferenciava. Havia em seu porte uma serenidade que destoava do caos ao redor. O mais impactante, contudo, era o seu olhar. Um olhar que não a despia com insinuação ou julgamento, mas que, de alguma forma inexplicável, a enxergava por completo. Sua voz, ao falar, não exigia nada em troca. Parecia, antes, oferecer um refúgio, uma promessa silenciosa de paz. Ele era, em essência, diferente de tudo que ela conhecia, e mesmo sem ter a capacidade de articular o porquê, ela sentiu uma fagulha tênue, mas real, que acendeu no âmago de sua alma adormecida. O que começou como um encontro totalmente fortuito, um simples esbarrar de vidas em um momento aleatório, logo se transformou no prenúncio de algo muito maior. Tornou-se o início de uma jornada inesperada, um caminho pavimentado por um amor que parecia improvável para os padrões do mundo, mas que para eles era a mais pura verdade. Um amor que teria que enfrentar não somente os olhares de reprovação e os sussurros de julgamento que a sociedade frequentemente direcionava a eles. A metrópole pulsava. Um organismo vivo banhado pelo brilho incessante de letreiros luminosos e pelo rastro fugaz dos faróis. Para ela, porém, era apenas mais uma noite idêntica a tantas outras que haviam se desdobrado em sua existência. O salto alto, um toque de batom vermelho vibrante e um sorriso cuidadosamente ensaiado compunham não apenas seu vestuário, mas uma verdadeira armadura contra a crueza do mundo. Ela decifrava os olhares masculinos com a destreza de quem já conhecia, de cor, o desfecho de cada roteiro, um desejo efêmero, uma promessa que se desvanecia com os primeiros raios de sol. Uma rotina dolorosamente familiar. Naquela noite, contudo, o curso dos acontecimentos tomou um rumo inesperado, uma anomalia que quebrou o padrão de sua resignação. Ele, Arthur, não se encaixava no molde dos clientes habituais que cruzavam seu caminho. Sua chegada foi marcada por uma discrição incomum, um terno impecavelmente talhado e uma expressão serena que parecia contrastar com o ambiente frenético. Seus olhos, ao contrário da maioria, não buscavam a exploração de um corpo, mas sim um vislumbre da alma que se escondia por trás da fachada. Ele não era apenas um homem diferente, era uma anomalia em seu universo previsível. "Você quer beber alguma coisa?" Ele perguntou, sem qualquer traço de insistência ou insinuação, uma oferta desprovida das expectativas habituais. A pergunta a desarmou, provocando um estranhamento genuíno. Percebeu com uma clareza surpreendente que ele não estava ali para satisfazer um desejo carnal. Aquilo era algo novo, diferente de tudo que ela já havia experimentado em suas interações. A ausência da pressão usual, da expectativa velada, a deixou momentaneamente sem chão, receptiva a uma abordagem que ela não sabia que ansiava. Então eles conversaram. O tempo se esvaiu em um fluxo de palavras que pareciam pertencer a uma realidade paralela. Falaram sobre música, sobre paixões há muito esquecidas, sobre sonhos que ela mesma mal se lembrava de ter acalentado em algum momento de sua vida. Ele riu, de forma sincera e descontraída, das piadas que ela compartilhou. E, para sua própria surpresa, ela se viu rindo de volta, um sorriso espontâneo, genuíno, algo que não aflorava em seu rosto há anos. Naquele instante, a armadura começou a ceder, revelando uma vulnerabilidade que ela tentava manter oculta a todo custo.
Quando chegou o momento da despedida, ele simplesmente tocou levemente a mão dela, um gesto singelo, mas carregado de uma ternura inesperada. As palavras que ele proferiu ecoaram com uma força que a abalou profundamente. Você merece muito mais do que essa vida te fez acreditar. Aquela frase, simples em sua formulação, mas imensa em seu significado, ficou martelando em sua mente durante toda a noite, um eco persistente que prometia uma realidade diferente, uma possibilidade de redenção e de um futuro onde ela seria verdadeiramente vista e valorizada. No amanhecer seguinte, um pequeno envelope repousava na recepção do hotel, o local que se tornara o palco de seu trabalho e, de certa forma, de sua reclusão. Dentro, um bilhete simples, escrito à mão por uma caligrafia elegante e firme. Se você quiser recomeçar, estou te esperando para um café, nada mais, sem cobranças. D. A hesitação a consumiu por um momento. A vida a ensinara a desconfiar, a antecipar as armadilhas ocultas em cada gesto de aparente gentileza, em cada proposta que parecia boa demais para ser verdade. No entanto, havia algo em Arthur, uma autenticidade que transcendia as aparências, um brilho sincero em seus olhos que a impelia a arriscar, a crer em uma possibilidade diferente. Movida por essa intuição, ela decidiu ir. O que começou como um simples convite para um café, rapidamente se transformou em uma rotina reconfortante. Arthur passou a aparecer com frequência, trazendo consigo não apenas conversas amenas, mas, mais importante, um ouvido atento e um coração aberto. Ele escutava sem interrupções, sem julgamentos apressados, acolhendo as palavras que ela hesitantemente compartilhava, permitindo que as barreiras que ela havia erguido ao longo dos anos começassem a desmoronar. A cada encontro, o respeito mútuo florescia, criando um espaço seguro onde ela podia ser simplesmente ela mesma, sem máscaras ou disfarces. Ele nunca a pressionou, nunca tentou acelerar o processo de cura, permitindo que ela ditasse o próprio ritmo de sua transformação. Em um dia particularmente ensolarado, ele a convidou para ir além dos limites do café que se tornara seu ritual. "Eu quero te mostrar meu mundo", ele disse, com um tom de voz que mesclava doçura e convicção. "Não para te impressionar, mas para te lembrar que você pode pertencer a qualquer lugar que quiser." Arthur, como ela descobriria, era o próspero dono de uma vasta rede de supermercados, um homem de posses e influência considerável. Contudo, naquele momento, a magnitude de sua riqueza ou o alcance de seu poder eram secundários. O que realmente importava era a profunda conexão que sentiam, a cumplicidade que os unia. Com ele, ela se sentia verdadeiramente vista, valorizada, como se um véu tivesse sido retirado de seus olhos, revelando um mundo onde sonhar não era uma utopia inatingível, mas uma possibilidade tangível. Arthur não tentou arrancá-la violentamente da vida que ela levava, daquele ambiente que a moldara e a aprisionara de tantas formas. Em vez disso, ele a inspirou a buscar a saída por vontade própria, alimentando a chama da autoconfiança que ele via arder em seu interior. Ele ofereceu, não com exigências, mas com a generosidade de um amor verdadeiro, o respeito que ela jamais conhecera, o amor que lhe permitiria recomeçar, livre e inteira. Mesmo quando a cidade parecia um fantasma distante, um eco silencioso de sua antiga vida, as cicatrizes que a solidão havia gravado em sua alma persistiam. O medo era uma sombra constante, uma voz sussurrando incertezas em seu ouvido. E se não for o suficiente? E se tudo isso desmoronar e você se encontrar sozinha novamente? Essas dúvidas plantadas por anos de decepção e abandono pareciam raízes profundas, ameaçando sufocar qualquer novo broto de esperança. A vulnerabilidade, antes uma fraqueza exposta ao mundo, agora se manifestava como um receio íntimo, um temor
de que a felicidade encontrada pudesse ser apenas um interlúdio cruel antes de uma nova queda. No entanto, Arthur era a âncora que a impedia de ser levada pela tempestade interna. Ele não se afastou diante das primeiras rachaduras em sua fachada, nem recuou quando o passado ameaçou retornar com toda a sua força. Pelo contrário, cada toque gentil, cada olhar tranquilizador, cada palavra de encorajamento era um testemunho silencioso. Eu estou aqui. Você não está mais sozinha. Era um compromisso que ia além das promessas faladas, um compromisso gravado em suas ações diárias, uma presença constante que construía, tijolo por tijolo, a ponte de confiança que ela tanto precisava. Lentamente, como uma flor que se abre timidamente à luz do sol, ela começou a se permitir acreditar. Aos poucos, as muralhas que a vida, com sua crueldade implacável, a fizera construir ao redor de seu coração, começaram a ceder. Cada ato de gentileza de Arthur era um raio de sol que penetrava as frestas dessas barreiras, enfraquecendo sua estrutura. Ela se viu compartilhando mais, revelando mais de si mesma, não por obrigação, mas por um desejo genuíno de ser conhecida, de ser compreendida em sua totalidade. A força que ela antes buscava apenas em si mesma, agora encontrava um eco poderoso na presença e no amor incondicional de Arthur. A segurança que ele oferecia não era uma prisão, mas um espaço fértil onde sua alma podia finalmente respirar e florescer. Ainda que a vida tenha tentado puxá-la de volta para as sombras de seu passado, com sussurros tentadores de dinheiro fácil e promessas que, por mais vazias que fossem, ecoavam a familiaridade do risco, ela hesitou por um instante. As velhas rotas, as tentações conhecidas, o caminho que oferecia alívio momentâneo em troca de sua essência, tudo aquilo ainda exercia um certo apelo, um reflexo dos anos de luta e privação. O cheiro das ruas, os rostos que ela conhecia tão bem, as transações silenciosas e calculadas, tudo isso parecia querer reconquistá-la com a força do hábito e do desespero. Por um breve momento, a possibilidade de um retorno pairou no ar, uma ameaça velada à paz que começava a encontrar. Mas então, seus olhos encontraram os dele. No brilho sereno de Arthur, ela viu a verdade que tanto buscava, um espelho límpido que refletia não o que ela já fora, nem o que ela temia vir a ser, mas sim quem ela realmente era em sua essência mais profunda. Viu a força que ele reconhecia nela, a beleza que ele celebrava em sua jornada de superação, o amor que não exigia nada em troca, além de sua presença autêntica. Naquele olhar, toda a hesitação se dissipou como névoa sob o sol. A escolha se tornou clara, inequívoca. Ela escolheu não a vida mais fácil, aquela que prometia um caminho pavimentado por atalhos duvidosos e compromissos morais desgastantes. Em vez disso, ela optou pela vida com sentido, aquela que exigia coragem, resiliência e, acima de tudo, autenticidade. Uma vida onde cada passo era deliberado, cada escolha refletia seus valores mais profundos, e onde o amor não era um contrato baseado em conveniências, mas um alicerce construído sobre o respeito e a admiração mútua. Escolheu construir um futuro ao lado de quem a amava, não pelo que ela fazia ou pelo que possuía, mas por quem ela genuinamente era, em toda a sua complexidade e humanidade. Essa decisão marcou o início de uma nova existência, uma jornada de redescoberta e empoderamento. As cicatrizes do passado, embora ainda presentes, tornaram-se lembretes de sua força, não de sua fraqueza. A cada dia, ao lado de Arthur, ela se permitia ser mais vulnerável, mais aberta, mais confiante. O amor que compartilhavam era um farol, guiando-os através de qualquer tempestade, provando que mesmo nas circunstâncias mais adversas, a redenção é possível e a esperança pode florescer, transformando a dor em um testemunho poderoso da capacidade humana de amar,
e de ser amado. O peso daquela escolha ecoou por dias, uma liberdade assustadora e revigorante. Ela largou tudo, não por Arthur, mas por si mesma, pela promessa de um futuro onde a esperança seria mais forte que o medo. Foi a primeira vez que ela decidiu algo que não era meramente uma estratégia de sobrevivência ou uma fuga desesperada. Foi uma escolha genuína pela vida, pela oportunidade de se reescrever. A jornada a dois não seria isenta de turbulências. Houve desentendimentos, momentos de fraqueza, onde velhos hábitos ameaçaram ressurgir, erros que exigiram coragem para serem admitidos e perdoados. Contudo, em meio às tempestades, a constância de Arthur se tornou o porto seguro, e a sua própria resiliência, alimentada por aquele amor, a manteve firme. Ele permaneceu, um testemunho vivo de que a conexão que os unia era mais poderosa do que as diferenças de seus mundos. A gratidão substituíra a vergonha ao olhar para trás. A história que um dia fora marcada por dores e por um profundo sentimento de desvalia, agora era vista com outros olhos. Cada passo dado naquele caminho árduo, por mais escuro que parecesse, havia pavimentado a estrada para um futuro luminoso. A luz que ela encontrou não era apenas um conceito abstrato, era tangível, com a forma de um abraço caloroso, a cadência de um coração que batia em sincronia com o seu. A redescoberta mútua, os momentos de aprendizado e de crescimento compartilhados consolidaram uma união forjada não na perfeição, mas na força de reconhecerem um no outro a peça que faltava em seus quebra-cabeças. Porque, no fim das contas, o que verdadeiramente transforma a existência é encontrar alguém capaz de enxergar além das aparências, de desvendar as camadas que o mundo, com sua superficialidade, prefere ignorar. Alguém que vê a força onde todos veem fraqueza, a esperança onde impera o desespero. Foi esse olhar, esse reconhecimento profundo que permitiu que a vida dela, antes uma sombra de si mesma, florescesse em cores vibrantes. E juntos eles seguiram, reescrevendo não apenas seus próprios destinos, mas a própria definição do que significa amar e ser verdadeiramente amado.